Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa 22ª semana de atividades domiciliares. Nossa primeira aula de segunda-feira é ensino religioso. Aqui na nossa aula dessa semana, nós temos um texto e nesse texto vocês vão ver que nós vamos continuar falando da tradição oral e dos textos sagrados, tá? Então aqui nós vamos ter um mito da criação do mundo e em várias religiões, tá certo? E depois, na atividade, na letra A, olha lá. Você conhece a história da criação do mundo narrado na Bíblia? Quem não conhece, vai lá no primeiro livro da Bíblia que se chama Gênesis e lá no primeiro capítulo já vai ter a criação do mundo, tá? Você conseguiria contá-la para alguém? Sim ou não? Você conhece a história da criação do mundo narrado por outras tradições religiosas? E como é a sua narrativa? Como que é essa história, tá? Em matemática, nós temos hoje números e álgebras e algumas situações problemas. A professora fez 4 situações problemas. A primeira, na fazenda de Sr. Ayrton há 879 cavalos e 2.600 bois. O Sr. Ayrton comprou mais 158 bois. Quantos animais há na fazenda? Então, se ele tem e ele comprou, significa que aumentou. Então, nós temos aqui uma adição, tá certo? Depois que você fez o cálculo, não esquece de dar a resposta. A letrinha B, olha lá, em uma estufa foram agrupadas 3.895 espécies de orquídeas, sendo 1.276 orquídeas amarelas. Quantas orquídeas eram brancas? Então, se eu sei o total e eu sei a cor, a quantidade da amarela, o que sobrar é branco. Então, para eu saber essa diferença, eu preciso fazer o quê? Qual será a conta, a operação? Eu já disse ali, quando eu quero saber a diferença, eu faço uma subtração, tá certo? O número 3. Se uma pessoa comprar um aparelho eletrônico em 5 prestações mensais de R$ 304, quanto ele pagará por esse aparelho? Então, se eu sei o valor de uma prestação, mas ele vai fazer em 5, se eu sei de um, eu quero saber de vários, eu tenho que multiplicar. E a última, Fernando possui 6.903 figurinhas e quer distribuir igualmente entre 3 amigos. Quantas figurinhas cada amigo irá receber? Então, se ele tem um montante, quer dividir, é lógico que será de divisão, tá certo? Não esqueçam de colocar as respostas e início de frase letra maiúscula, tá certo? Em história, nós vamos continuar falando um pouco da história do Paraná. E essa semana nós vamos falar sobre a cultura do Paraná. A cultura paranaense foi fortemente influenciada pelos imigrantes que vieram para o estado em busca de melhores condições de vida. No Paraná, é muito forte a presença de brasileiros originários de todos os estados da federação, assim como de imigrantes europeus. As principais festas e tradições paranaenses possuem referências nas tradições europeias. Nas cidades do interior, ocorrem muitas festas em comunidades polonesas, ucranianas e alemãs. A arquitetura, por exemplo, tem forte influência desses povos, assim como práticas de artesanato, música e dança. Já a influência de povos brasileiros está presente em especial na culinária, como no consumo de ervas diversas, mandioca e mel. O barreado é o prato típico da culinária paranaense,
sendo resultado do cozimento de carnes e temperos. Então, a prof colocou aqui para vocês o exemplo de duas danças paranaenses, tá? Que é o fandango. É uma dança que em dois momentos diferentes, né? Do fandango. E aqui embaixo nós temos um diagrama que você vai encontrar as palavras alemãs, barreado, imigrantes, poloneses e ucranianos. Dando sequência, em esporte, lazer, dança, nós vamos falar sobre o fandango. Então, o fandango é uma dança típica do Paraná. E você vai pintar o desenho que representa essa dança, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Essa semana é a nossa última semana de aula. Semana que vem estaremos em recesso, estaremos de férias. Então, caprichem, façam com bastante cuidado, olhem a letra, façam com atenção, para depois vocês descansarem nas férias, tá certo? Então, um beijo grande, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só chamar e até amanhã.